Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE. 1. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício da carga ou função, ou para dele, já que refletirá exercício a vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público, como um todo, e, em especial, das pesquisas estatísticas e geocientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidos contemplam a qualidade, a oportunidade, os custos e o ônus para os cidadãos. 2. O servidor público não pode nunca desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não será que decidir apenas entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput, e parágrafo 4 graus, da Constituição Federal. Por se integrar à condição de servidor do IBGE, o elemento ético da conduta abrange, além dos primados maiores, a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas, de acordo com considerações estritamente profissionais, incluídos os princípios técnicos, científicos e a ética profissional. 3. A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que consolidar a moralidade do ato administrativo. Para melhor exercício de sua função pública no IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geocientíficas, a fim de atender à informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. É imprescindível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finais quanto nas atividades de apoio. 4. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissuável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade. 5. O trabalho desenvolvido pelo servidor público diante da comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. 6. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada crescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. 7. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública, a ser preservado em processo previamente declarado sigiloso, termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão contra comprometimento bem, imputável a quem negar. Entretanto, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Ademais, leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos no Instituto devem ser de conhecimento público. 8. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corrupto do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma nação. 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.
Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, dano causar a qualquer bem-estar pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o, por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que se deduram inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. 10. Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que concorra ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. 12. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. 13. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colaborando e de todos os podem receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. O caráter colaborativo e participativo deve estar presente nas atividades estatísticas e cartográficas, privilegiando-se, assim, um contato estreito e harmonioso entre as atividades, contato essencial para melhorar a qualidade, comparabilidade e coerência dos dados produzidos. Esse espírito colaborativo e participativo deve estender-se à coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais de responsabilidade do IBGE. Portanto, concorra ao Instituto propor, discutir e estabelecer, em conjunto com as demais instituições nacionais, diretrizes, planos e programas para a produção estatística e cartográfica, processo que deve irradiar-se à esfera internacional, especialmente na cooperação bilateral e multilateral, a fim de melhorar as informações estatísticas e geocientíficas oficiais em todos os países, por meio da utilização de conceitos, classificações e métodos que promovam a coerência e a eficiência entre os diversos sistemas estatísticos e cartográficos. 14. São deveres fundamentais do servidor do IBGE, a. Desempenhar, a tempo, como atribuições da carga, função ou emprego público de que seja titular, b. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. C. Ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando está diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. D. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade à sua carga. D. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade à sua carga, e tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. F. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. G. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se, dessa forma, de causar-lhes dano moral. H.
ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal, e resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. J. Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. L. Ser assíduo e frequentar ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. M. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. N. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. O. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. P. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Q. Manter-se atualizado com as instruções, como normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. R. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, como tarefas de sua carga ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. S. Facilitar a fiscalização de todas as atos ou serviços por quem de direito. T. Exercer com moderação estrita as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos. U. Abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observar as formalidades legais e não cometer qualquer violação expressa à lei. V. Apresentar, nas análises estatísticas e geográficas, informações que estejam de acordo com as normas científicas sobre fontes, métodos e procedimentos, bem como comentar as interpretações errôneas e o uso indevido de informações estatísticas e geocientíficas. X. Zelar pela qualidade dos processos de produção das informações estatísticas e geocientíficas oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Z. Divulgar e informar todos os integrantes de sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu cumprimento integral. A conduta ética do servidor do IBGE deve respeitar a legislação e as normatizações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, assim como as normas internas desta fundação, expressas em suas resoluções, ordens de serviço, portarias, normas de serviço e memorandos. 15. É vedado ao servidor público do IBGE a o uso da carga ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influências, para obter qualquer favorecimento, para si ou para outrem. B. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que eles dependem. C. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. D. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando dano moral ou material. E. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento de seu senhor. F. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. G. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer pessoa,
para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. H. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. I. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. J. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. L. Retirar da instituição, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. M. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em próprio benefício, de parentes, de amigos ou de terceiros. N. Apresentar-se embriagado no serviço ou para um dele habitualmente. O. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana. P. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Q. Disponibilizar informações de caráter sigiloso e confidencial sobre pessoas físicas ou jurídicas, bem como antecipar resultados de pesquisas à sua divulgação oficial, exceto quando autorizado. 16. A Comissão de Ética do IBGE está encarregada de orientar e aconselhar a ética profissional dos servidores da Casa, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura. 17. A Comissão de Ética do IBGE incumbe fornecer, quando necessário e a quem de direito, os registros sobre a conduta ética dos servidores da Casa, para o efeito fundamentar promoções e para todos os procedimentos próprios da carreira de servidor público no âmbito do IBGE. 18. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética do IBGE é a de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. 19. Para fins de apuração do comprometimento ético, entender-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporário ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direta ou em qualquer órgão do poder estatal, como autarquias, como fundações públicas, como entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado,